Olá, que tal? Eu sou Eduarda. Eu sou Eugênia. Somos da equipe do EGA, que é um projeto de núcleo de estudos de relações internacionais da Faculdade de Damas. E antes de começarmos a tratar sobre o tema de hoje, se ligue nas nossas considerações aqui embaixo sobre a nossa política anti-fake news e o uso do fact-check. E também nosso texto de apoio, hein? Não esqueçam de curtir, compartilhar e ativar o sininho, hein? Hoje vamos falar dos nossos vizinhos, mas no bom sentido, tá, gente? Iremos falar sobre as crises que estão acontecendo na América Latina. Se você está antenado nos jornais e também em outros meios midiáticos, com certeza sabe do que estamos falando. Mas para quem não sabe, fiquem tranquilos que a gente vai situar todo mundo. Com o fim da Guerra Fria, houve uma onda de democratização no mundo, sendo importante enfatizar que uma das causas da fragilidade das democracias dos países latino-americanos é que eles passaram por um processo de democratização bem mais tarde, se comparado com outros países ao redor do mundo. Logo, é fácil perceber que as eleições desses países ainda passam por altos níveis de clientelismo, assédio à oposição, concentração de poder nas mãos do executivo, entre outros. Então, estando ainda em uma fase de adaptabilidade com o processo de amadurecimento nessa área, a gente tem que ter um pouquinho de paciência com esses países. É isso aí. Os países que compõem a América Latina atualmente são 20, como vocês podem ver. E dentre esses países, hoje vamos focar em particular na Bolívia, Chile, Equador e Peru. Mas o que será que esses países têm em comum, além de serem considerados países periféricos, falarem espanhol e estarem em crise? Um elemento importante que vai ser tratado de maneira mais densa no texto de apoio é a questão da democracia singular e relativamente recente desses países, se comparados com o restante do mundo, como a Eugênia falou. Mas como o foco da gente é explicar mais detalhado em casos específicos a crise, então a gente não vai focar, mas não esqueçam de acompanhar o texto de apoio. Primeiro, vamos falar sobre a crise no Equador. Lenín Moreno, o atual presidente do Equador, está a realizar uma reviravolta neoliberal e, portanto, governando com uma agenda política e econômica mais agradável aos opositores do ex-presidente Rafael Correa do que seus próprios apoiadores. Lenín anunciou a adoção de um pacote de medidas relacionadas ao fim dos subsídios aos combustíveis com o objetivo de obter o empréstimo do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Como resultado, houve um aumento de até 123% do preço do óleo diesel e da gasolina e a diminuição do poder de compra da população, além de várias manifestações da população equatoriana pedindo a renúncia do atual presidente, levantadas principalmente pela Confederação das Nações Indígenas do Equador. Isso fez com que fosse decretado o estado de exceção. Mas o que é estado de exceção? É quando o território, país ou estado vive uma situação de crise na qual a soberania do estado esteja em ameaça. Diante disso, o líder do país recorre a mecanismos de exceção do Estado por tempo determinado e temporário. Essas exceções, elas podem suspender alguns direitos que são assegurados pela Constituição, como o caso de efetuar prisão sem mandato, fazer escutas telefônicas e por aí se vai. Após 12 dias de manifestações, com um saldo de 1.340 feridos, 1.152 presos e 7 mortos, conforme a Defensoria do Povo, as lideranças de protesto chegaram a um acordo com o presidente Lenín Moreno, resultando na queda do decreto 883 e também do estado de exceção. Com o acordo, a CONAID suspendeu o protesto pelo país, mas os indígenas ainda pedem a demissão dos ministros de defesa por conta da repressão às manifestações. É válido salientar que essas manifestações elas têm um cunho bastante de liderança indígena, que é o CONAID, e também de outras pessoas, como estudantes e outras pessoas que estão sendo afetadas por como posso dizer, esse caldeirão aí de emoções que está acontecendo aí no Equador. Agora a gente vai tratar sobre a crise peruana, onde a principal causa é a crise institucional, que foi com a questão da dissolução do Congresso pelo presidente Martín Vizcarra, onde ele alega que sua atitude foi baseada por motivos de sua política anticorrupção. Mas alguns críticos eles contestam essa narrativa e dizem que essa iniciativa foi mais uma manobra contra a oposição, trazendo uma briga entre o executivo e o legislativo no Peru. O Congresso peruano, dentre as diversas atividades que realiza, tem o dever de nomear novos juízes para compor o Tribunal Constitucional. Em julho de 2019, o presidente Vizcarra ele lançou uma moção de confiança para o Congresso, pedindo uma reforma de regras em relação ao processo de escolha dos juízes para o tribunal. Mas aí o Congresso não fez a votação solicitada, ao invés disso acabaram indicando os magistrados para o tribunal. Por esse motivo, o presidente decidiu dissolver o Congresso, apoiado na Constituição de 1993, que diz que quando o Congresso se recusa a dar confiança a dois gabinetes do mesmo governo, o presidente pode dissolvê-lo e convocar eleições legislativas.
Com isso, a dissolução do Congresso ela não foi um golpe, porque ela estava apoiada pelo artigo 184 da Constituição peruana. Mas, em resposta, o Congresso suspendeu o cargo do chefe do Executivo, sendo assumido pelo vice-presidente Mercedes Araújo. Mas ela renunciou ao cargo no dia seguinte, pedindo por novas eleições. Nesse breve período, o Peru teve 2 presidentes. Nossa, é bem interessante, né? Outro país apenas que teve esse mesmo caso foi a Venezuela. E com a dissolução do Congresso, novas eleições elas podem ser realizadas em até 4 meses, tanto para o Congresso quanto para a presidência da República. Lembrando que no Peru, o tempo de mandato é de 5 anos, sendo proibido reeleição imediata. Agora vamos falar sobre a Bolívia. A crise que está acontecendo na Bolívia, ela foi desencadeada principalmente por causa de Evo Morales, e que já é o 4º mandato dele no país. Aí você me pergunta, mas o que tem a ver? Ele é presidente, 4º mandato, até aí tudo bem. Só que, constitucionalmente, na Bolívia, só pode haver 2 mandatos consecutivos de um presidente, e ele já está no 4º mandato consecutivo. Então, em tese, é anticonstitucional. Só que não existe apenas essa questão de ser anticonstitucional. Existe também a possibilidade, segundo algumas pessoas, principalmente as que estão envolvidas nos movimentos de ir para as ruas contra a reeleição dele recentemente, é que houve fraude nas eleições. Essas fraudes foram porque, na hora da transmissão, houve um corte, e quando houve esse corte nas transmissões, estava dando margem a haver uma segunda, no caso, o segundo turno. E esse segundo turno teria a possibilidade do opositor ganhar. Só que houve o corte da transmissão, e quando retornou, Evo já estava, tinha passado... Isso, 23 horas depois. 23 horas depois. Então as pessoas começaram a se questionar, inclusive até os próprios apoiadores. Então as manifestações estão aí. Os apoiadores, os opositores e muitas pessoas que estão descontentes e ficam com medo, né, de acontecer uma instabilidade maior no país. Inclusive, também está havendo muita violência, já está com 3 mortos nessas manifestações, e uma violência recente até que aconteceu com a prefeita de uma das cidades, que foi pintada, cortaram o cabelo, queimaram a prefeitura. Então a situação lá está bastante crítica. E por último, nós vamos falar do Chile, onde o aumento das tarifas de transporte público é o motivo alegado pelos manifestantes como base para as reivindicações, porque demonstra ser apenas parte de todo um sistema fragilizado, principalmente quanto à questão social e econômica no país, que são os princípios básicos e fundamentais para saber o desenvolvimento democrático. Os manifestantes do Chile rejeitam as decisões políticas do atual presidente Sebastián Piñera. As questões que desagradam a população chilena são o alto custo de vida em relação ao salário mínimo, a segregação social em Santiago e a falta de garantias sociais. A visão da população quanto a isso é que é muito uma questão constitucional, e eles reivindicam que, se talvez houvesse essa alteração, mudasse a situação atual no país. Até porque a forma como a polícia vem lidando com a população está infringindo muito a questão dos direitos humanos, como já foi até dito em muitos jornais. Está sendo bastante questionado até pela Comissão Internacional de Direitos Humanos. É exatamente interessante ver toda essa conjuntura aí de violência no Chile. Então, a questão dos países latino-americanos, como a gente mostrou aqui, no momento está bem fragilizada. E a gente vai continuar acompanhando e vendo os resultados e no que vai acontecer com essas manifestações, se vai ter algum resultado positivo. E a gente espera que vocês tenham gostado, espero que vocês acompanhem. É isso aí, qualquer coisa aqui, comentário, qualquer pergunta, não esqueçam de ler o textinho de apoio, tá? E ativar as notificações, hein? É isso aí, tchau! Tchau!